Vamos então para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. O item tem o mesmo título e nós vamos então estudar a partir da questão 558. Antes de nós começarmos aqui o estudo propriamente dito desse tema no Livro dos Espíritos, nós vamos aqui recorrer a dois artigos da Revista Espírita que tratam desse tema de uma forma interessante, depoimentos de dois espíritos que vieram então falar um pouco sobre a vida no mundo espiritual. O primeiro artigo, nós estamos no mês de junho de 1861, Ocupação dos Espíritos, que é a médium Senhora Costel, traz aqui um pequeno depoimento sobre esse tema. E ela diz assim para nós: as ocupações dos espíritos de segunda ordem consistem em se prepararem para as provas que terão de suportar por meditações sobre suas vidas passadas e observações sobre os destinos dos homens, seus vícios, suas virtudes, aquilo que os pode aperfeiçoar ou levá-los a falir. Os que, como eu, têm a felicidade de ter uma missão, ocupam-se dela com tanto mais zelo e amor, quanto o progresso das almas que lhes são confiadas lhe é contado como mérito. Assim, esforçam-se por lhes sugerir bons pensamentos, ajudam os seus bons impulsos e afastam os espíritos maus, opondo sua doce influência às influências nocivas. Essa ocupação interessante, sobretudo quando se é feliz para dirigir um médium e ter comunicações diretas, não afasta o cuidado e o dever de se aperfeiçoar. Não creias que o tédio possa atingir um ser que só vive pelo espírito, e cujas faculdades tendem todas para um objetivo que ele sabe distante, mas certo. O tédio resulta do vazio da alma e da esterilidade do pensamento. O tempo tão pesado para nós, que o medis por vossos temores pueris ou vossas frívolas esperanças, não faz sentir sua marcha os que não estão sujeitos nem às agitações da alma, nem às necessidades do corpo. Ele passa ainda mais depressa para os espíritos puros e superiores, que Deus encarrega da execução de suas ordens e que percorrem as esferas em voo mais rápido. Quanto aos espíritos inferiores, especialmente os que têm pesadas faltas a expiar, o tempo se mede por seus pesares, seus remorsos e seus sofrimentos. Os mais perversos dentre eles buscam escapar fazendo mal, isto é, sugerindo a maldade. Então experimentam essa áspera e fugidia satisfação do doente que coça sua ferida, não fazendo senão aumentar a dor. Assim seus sofrimentos aumentam de tal sorte que acabam fatalmente por procurar o remédio, que outra coisa não é que o retorno ao bem. Os pobres espíritos, que apenas foram culpados pela fraqueza ou pela ignorância, sofrem a sua inanidade, o seu isolamento. Lamentam o seu envoltório terreno, seja qual for a dor que lhes tenha causado. Revoltam-se e se desesperam até o momento em que percebem que só a resignação e a vontade firme de volver ao bem pode aliviá-los. Acalmam-se e compreendem que Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. Essa é uma mensagem do espírito Marcilac, um espírito familiar, que fala então, inicialmente, dessa segunda ordem, a partir da segunda ordem dos espíritos, porque nós temos ali espíritos das mais variadas categorias, que, como eu comentei com vocês, no início, quando esse tipo de assunto só um instantinho. Quando esse tipo de assunto ele surgiu, quando Kardec lançou aqui o Livro dos Espíritos, falando sobre a vida no mundo espiritual,
a ideia que se tinha no mundo espiritual era voltada, né, para os dogmas existentes na época, e ainda hoje, né, mas naquela época era só o que se tinha como informação. Então a vida estava relacionada a uma contemplação eterna, a um sofrimento eterno, ou uma espera para ser depois, então, no juízo final, ter essa definição. E aí então ele trouxe essas informações do mundo espiritual a respeito da essência do espírito, da forma como ele evolui, das suas ocupações e missões, como nós vimos aqui. Para nós, aqui já nesse nosso período mais atual, nós temos muito mais informações que naquela época, porque através das obras, através dos romances que são publicados, que foram publicados, que são publicados, e certamente muitos ainda dos que serão publicados, trazem para nós a vida no mundo espiritual, agora de um modo muito mais particularizado. Nós temos ali um espírito, acompanhamos a sua vida, acompanhamos a sua história, todas as suas atividades, aquilo que aprendeu, aquilo que sofreu, né? Então, quando nós lemos as respostas publicadas do Livro dos Espíritos, nós lemos já projetando a nossa mente para tudo aquilo de informações que foram trazidas. Por exemplo, por espíritos como André Luiz, que talvez tenha sido o espírito que desbravou esse caminho, falando sobre a vida no mundo espiritual. Depois nós tivemos outros que já estudamos, né, como Manuel Filomeno de Miranda, como Camilo Cândido Botelho, como Frederico Figner, como Espírito Patrícia, como Espírito Luiz Sérgio e tantos outros espíritos que foram trazendo ali as suas histórias. E também, para facilitar para nós esse entendimento, os próprios espíritos, durante as suas comunicações, nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas, também falavam sobre tudo aquilo que realizavam. Aqueles espíritos que vieram com um trabalho assistencial mais voltado para a saúde física, saúde psicológica, saúde espiritual, outros que vieram trabalhar mais com orientação aos encarnados, no caso dos espíritos instrutores, aqueles espíritos que vieram trabalhar auxiliando no desenvolvimento das atividades numa casa espírita, enfim, tantas e tantas e tantas atividades que foram então sendo apresentadas para nós no decorrer desse tempo todo, né? Então, aqui nesse texto em especial, que trata do depoimento desse espírito da Marilac, fala então inicialmente aqui dos espíritos de segunda ordem, que são os espíritos comuns. Na primeira ordem, nós falamos dos espíritos missionários, dos espíritos elevados. Dessa segunda ordem, então, ela começa com uma passagem muito interessante, que esses espíritos de segunda ordem, as ocupações deles, consistem em se prepararem para as provas que terão de suportar, por meditações sobre suas vidas e observações sobre os destinos dos homens, seus vícios, suas virtudes, aquilo que os pode aperfeiçoar ou levá-los a falir. Então, inicialmente, é fazer uma análise de si mesmo, ainda que seja através de muitas outras atividades, porque ele vai se ocupando. A gente lembra que o que é imperativo no plano espiritual é que a laborterapia é algo essencial para todos os espíritos que estão ainda nesse processo de desenvolvimento. Então precisam estar ocupados, precisam se sentirem produtivos, se sentirem úteis. Então, nesse caso, nós começamos com atividades das mais básicas, como nós já vimos, né, caravanas de espíritos percorrendo ali diversos espaços no plano espiritual, espaços entre aspas, né? No plano espiritual, nós falamos sobre espíritos que atuam em instituições, tendo ali as suas ocupações, e nesse período em que eles se ocupam, eles vão também se aperfeiçoando. Nesse aperfeiçoamento vem exatamente a ideia do autoconhecimento, do autoaperfeiçoamento. E depois também vem ali as observações, conhecendo as fraquezas humanas através do contato com outros indivíduos, conhecendo aquilo que pode ser feito para melhoria pessoal, aquilo que pode ser feito para a melhoria do outro. Então, enfim, tudo aquilo que é feito para ele, sabendo que ele é um espírito errante, e, portanto, ele tem ali novas existências prescritas, né, para a sua evolução, ele, então, vai sempre trabalhando, já antecipando aquilo que ele vai
experimentar. Então ele vai se ocupar com atividades relativas às suas necessidades, vai ter contato com espíritos que estão também relacionados àquilo que ele já vivenciou, aquilo que ele já vai vivenciar, para que quando ele tiver que pôr em prática esse conhecimento que ele adquiriu, esse conhecimento então seja muito útil e seja bastante sólido para que ele possa utilizar isso em seu próprio benefício. Então, inicialmente, para esses espíritos comuns, vão se ocupar. Mas não podemos esperar, por exemplo, que espíritos dessa ordem, ainda que trazem tantas dificuldades, se ocupem com grandes missões. Porque inicialmente é uma questão de competências e responsabilidades, que nem sempre ele tem. Ele precisa primeiro se aperfeiçoar. No caso dela aqui, então, dela ou dele, né? Não especifica para nós aqui qual é o gênero, mas temos aqui, né, os que, como eu, têm a felicidade de ter uma missão, ocupam-se dela com tanto mais zelo e amor, quanto o progresso das almas que lhes são confiadas lhe é contado como mérito. Então já tem ali a sua ocupação, e aí nós temos então, né, seria, inclusive, uma das respostas que os espíritos dão a Kardec, falar, por exemplo, das ocupações dos espíritos, né, e eles respondem com bastante sinceridade nesse ponto, dizendo que são tão infinitas as atividades realizadas no mundo espiritual, são infinitas, né, que seria impossível fazer um relato discriminando cada uma delas. Então nós temos o privilégio de termos essas descrições nesses romances, nessa nova literatura que foi chegando sobre o mundo espiritual, e fomos conhecendo um espírito ou outro. Desde aqueles espíritos que são os orientadores, como foi o caso de Alexandre, que nós conhecemos, o caso de Jerônimo, que é o responsável por aquele grupo que André Luiz agora, né, no livro Obreiros da Vida Eterna, faz parte. Nós temos ali também Zenóbia, que é líder de uma comunidade, que é a diretora de uma comunidade. Temos lá em Nosso Lar também, né, os diretores, temos enfermeiros, temos trabalhadores diversos, enfim. Temos aqueles que instruem na parte da filosofia, na parte da espiritualidade. Quando nós vimos lá no Hospital Maria de Nazaré, encontramos médicos, encontramos filósofos, encontramos religiosos, encontramos trabalhadores braçais, trabalhadores agora mais intelectualizados, né, mais especializados, aqueles trabalhadores que simplesmente cumprem aquele papel de fazerem parte de um grupo sem terem ali um papel de destaque, enfim. Nesse caso aqui, então, ele tem uma missão. E já vimos também espíritos missionários que atuam diretamente com os encarnados. Nós temos, né, mentores de casas espíritas que trabalham nessa parte espiritual, orientando as instituições. Tivemos o caso, por exemplo, do próprio São Luís, que era o diretor espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Né? Erasto e outros tantos, né? No caso de São Luís Brás, só para a gente lembrar que ele era o diretor espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, pode imaginar então o papel dele, que era exatamente fazer com que aquela instituição tivesse como objetivo maior sustentar e fundamentar também, né, ou orientar os trabalhos de desenvolvimento da doutrina espírita. Olha que trabalho importante que foi dado para um rei que tinha ocupado tinha essa missão de monarca aqui também no mundo físico, e no mundo espiritual ocupou esse trabalho de direção. Missionários, por exemplo, como Emmanuel, missionários como Joana de Ângeles, como Manuel Filomeno de Miranda, e tantos outros nomes que vão surgindo, que a gente acaba até se perdendo também. Da mesma forma que os espíritos disseram que são infinitas as atividades, inclusive muitas delas que nós sequer imaginamos, né? A missão dele com Jesus e a própria missão de Jesus também. Porque Jesus era um espírito missionário, um espírito puro que tem a missão de orientar um planeta todo, né? E tivemos assim, então, ficaríamos citando nomes e atividades que nós simplesmente aqui nos perderíamos. E ele diz assim ainda: assim, esforçam-se por lhe sugerir bons pensamentos, ajudam os seus bons impulsos e afastam os espíritos maus
opondo a sua doce influência às influências nocivas. Essa ocupação interessante, sobretudo quando se é bastante feliz para dirigir um médium e ter comunicações diretas, não afasta o cuidado e o dever de se aperfeiçoar. Que é o caso, por exemplo, né, aqui ele fala que a missão dele é trabalhar junto com o médium. Aí nós podemos imaginar, né? O próprio Chico, André Luiz, também teve a sua missão. E aí, então, ao mesmo tempo em que ele ajuda naquele trabalho com o médium, ele tem também ali a missão de se autoaperfeiçoar. E aqui depois ele reforça também sobre o tédio, né? Diz assim para nós. Deixa eu ver um instantinho aqui. Não creias que o tédio possa atingir um ser que só vive pelo espírito e cujas faculdades tendem, todas, para um objetivo que ele sabe distante, mas certo. O tédio resulta do vazio da alma e da esterilidade do pensamento. Bom dia, Evandro. O tempo, não pesado para vós, que o medi, tão pesado para vós, que o medis por vossos temores pueris ou vossas frívolas esperanças, não faz sentir sua marcha aos que não estão sujeitos nem às agitações da alma, nem às necessidades do corpo. Ele passa ainda mais depressa para os espíritos puros e superiores, que Deus encarrega da execução de suas ordens e que percorrem as esferas em voo muito rápido. Então, lembrando que também essa ociosidade, nós encontramos também nessas descrições espíritos que simplesmente passam esse período na erraticidade, ou grande parte dele, tentando se ocupar, tentando resgatar aquilo que perdeu, né, quando desencarnou, procurando ali satisfazer aqueles desejos mais superficiais, mais inferiores. E diz aqui ainda, quanto aos espíritos inferiores, especialmente os que têm pesadas faltas a expiar, o tempo se mede por seus pesares, seus remorsos e seus sofrimentos. Os mais perversos dentre eles buscam escapar fazendo o mal, isto é, sugerindo a maldade. Então experimentam essa áspera e fugidia satisfação do doente que coça a sua ferida, não fazendo senão aumentar a dor. Olha que expressão forte essa, né? Forte, mas bastante real. Assim, seus sofrimentos aumentam de tal sorte que acabam fatalmente por procurar o remédio, que outra coisa não é que o retorno ao bem. Aí esse tempo também é muito relativo, mas temos espíritos que têm uma dedicação maior, né? Ou melhor, tem ali uma recuperação rápida, de acordo com o contato, de acordo com as experiências, com os exemplos que são apresentados para ele, e tem aqueles espíritos que demoram mais tempo. E quando nós falamos demorar mais tempo, nós falamos aqui de espíritos que perdem séculos de uma existência tentando ali, viver suas vidas, né, dentro dos interesses que possuem naquele momento. Bom dia, Ligeiro. Os pobres espíritos, que apenas foram culpados pela fraqueza e pela ignorância, sofrem a sua inanidade, o seu isolamento. Lamentam o seu envoltório terreno, seja qual for a dor que lhes tenha causado. Olha só que interessante. Então eles lamentam a vida que perderam no mundo físico, lamentam a perda do seu corpo físico, mesmo que esse corpo físico tenha sido tão doloroso, tenha trazido tantas dores, tantas dificuldades. Revoltam-se e se desesperam até o momento em que percebem que só a resignação e a vontade firme de volver ao bem pode aliviá-los. Acalmam-se e compreendem que Deus não abandona nenhuma de suas criaturas, né? Então, nesse caso, nós temos também outros espíritos com missões de auxiliar essas almas, né, esses seres que se encontram nessa condição de confusão, nessa condição de perturbação, nessa condição de ociosidade, ou de apego ainda a valores tão primitivos. Então é aquela dinâmica, né, em que os mais fortes, os mais esclarecidos, os mais elevados, trabalham para auxiliar aqueles espíritos ainda
nessa condição inferior. E como nós vimos ontem mesmo, estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, nós vimos ali que naquela região, aquela região abissal que nós vimos ali de tanto sofrimento, nem todos podem ser ali resgatados e auxiliados de imediato, sem que haja inicialmente uma transformação íntima sincera. Então tudo vai acontecendo no seu devido tempo. Cada espírito, então, vai ali se transformando, vai se resignando, vai buscando essa evolução. Mas enquanto não houver essa sincera mudança, não adianta, porque ele vai voltar à sua condição original. Porque, na verdade, como eu falei ontem, eles querem, esses espíritos sofredores que pedem auxílio, que lamentam tanto, eles querem que a dor passe, mas eles não trabalham na causa dessa dor. Então, de nada adianta aliviar aquela dor naquele momento se a causa principal não foi resolvida, porque o espírito vai voltar a viver naquela condição inferior que ele vivia antes, que foi exatamente a geradora daquela dificuldade que ele vive naquele momento. Depois nós saltamos de 1861, vamos para 1866. Aqui um artigo publicado no mês de... no mês de junho de 1866, na seção Dissertações Espíritas, intitulado também aqui esse artigo Ocupações dos Espíritos. Foi publicado no mês de junho, mas é de um texto do mês de fevereiro, dia 16 de fevereiro de 1866, o médium Sr. Lemaire. Diz assim para nós o espírito. O nome dele é Espírito... o nome do espírito é o Gui. Ele assina apenas com esse pequeno apelido, Gui. E diz assim para nós: Fostes tão bons para comigo, senhores, tão corteses para com um recém-vindo, que ainda vos venho pedir alguns instantes de atenção. Desde a minha estada no mundo dos espíritos, estou em condições de transmitir algumas observações que aproveitei, pois me dão a faculdade todo-poderosa de mudar completamente minhas ideias adquiridas na última encarnação. Vou, pois, se me permitirdes, comunicar algumas dessas reflexões, sugeridas pelas falsas ideias de certos detratores do Espiritismo. Bom dia, Regina. Não é raro ouvir de todos os detratores, mas o que fizeram a descoberta espírita bem poderiam informar-nos sobre o trabalho dos espíritos, encontrados na posse dessa formosa erraticidade. Tem um corpo correspondente ao nosso ou um corpo fluídico? Tem a ciência infusa? Sabe mais do que nós? Então, por que tanta comunicação terra a terra num francês ordinário ao alcance de todo mundo? Mas o primeiro que chegar pode dizer outro tanto. E ainda acrescentam: mas esses espíritos farcistas a que ginásticas se entregam em seus trapézios eternos, de que vivem? Com que se divertem? Mas se estão no ar ambiente ocupados em nos dizer, nos ver fazer coisas, não devem achar divertidas todas as nossas ações vis, todos os nossos pensamentos ridículos. Talvez estejam na contemplação eterna. E se veem Deus, como é a divindade? Que ideia podem nos dar da sua grandeza? Ah, irrisão, repetem eles, e dizer que há gente que se diz sensata e acredita em todas essas quimeras. Eu ouvia repetir essas ideias e, como os outros, ria ou lamentava amargamente os adeptos de uma doutrina que, segundo nós, levava à loucura. Muitas vezes me perguntei a razão de semelhante aberração mental no século XIX. Um dia encontrei-me livre, como todos os meus irmãos terrenos, e chegando a este mundo, que me fizera dar de ombros tantas vezes, eis o que vi. Bom dia, Gilda. Conforme as faculdades adquiridas na Terra, os espíritos buscam o meio que lhes é próprio, a menos que, não podendo estar desprendidos, estejam na noite, nada vendo nem ouvindo, nessa terrível espera
que é bem o verdadeiro inferno do espírito. A faculdade que tem o espírito desprendido de ir a qualquer parte por um simples efeito de sua vontade permite que encontrem um meio onde suas faculdades podem desenvolver-se pelos contrastes e pelas diferenças das ideias. Quando a separação do espírito e do corpo é-se conduzido por almas simpáticas junto àqueles que vos esperam, prevendo a vossa chegada. Repetindo aqui então, quando da separação do espírito e do corpo, é-se conduzido por almas simpáticas junto àqueles que vos esperam, prevendo a vossa chegada. Naturalmente, fui acolhido por amigos tão incrédulos quanto eu, mas como neste mundo tão ridicularizado todas as virtudes estão em evidência, todos os méritos se manifestam, todas as reflexões são bem recebidas, todos os contrastes se transformam numa difusão de luzes. Chamado pela curiosidade a visitar grupos numerosos que preparam outras encarnações, estudando todos os lados que devem elucidar o espírito destinado a voltar na Terra, fiz uma grande ideia da reencarnação. Quando um espírito se prepara para uma nova existência, submete suas ideias às decisões do grupo a que pertence. Este discute, os espíritos que o compõem vão aos grupos mais avançados ou à Terra. Procuram entre vós elementos de aplicação. O espírito aconselhado, fortificado, esclarecido sobre todos os pontos, poderá, doravante, se quiser, seguir seu caminho sem protestar. Terá em sua peregrinação terrena uma multidão de espíritos invisíveis que não o perderão de vista. Tendo participado em seus trabalhos preparatórios, eles aplaudem os seus resultados, os esforços a vencer, a sua vontade firme que, dominando a matéria, lhe permitiu trazer aos outros encarnados um contingente de quitação e de amor, isto é, o bem segundo as grandes instruções, segundo Deus, que as dita em todas as afirmações da ciência, da vegetação, de todos os problemas, enfim, que são a luz do espírito, quando sabe resolvê-las no sentido racional. Pertencendo ao grupo de alguns sábios que se ocupam de economia política, aprendi a não desprezar nenhuma das faculdades de que tanto ri outrora. Compreendi que o homem, muito inclinado ao orgulho, recusa-se a admitir, mesmo sem estudo, tudo que é novo e fora do seu gênero de espírito. Também me disse que muitos de meus antigos amigos, seguiam caminho errado, tomando a sombra pela realidade. Todavia, segui o conjunto dos trabalhos da humanidade, onde nada é inútil. Compreendi mesmo a grande lei da igualdade e da equidade que Deus derramou em todo o elemento humano, e me disse que aquele que em nada crê, e que, não obstante, faz o bem e ama os seus semelhantes sem esperança de remuneração, é um espírito nobre, muito mais nobre que muitos dos que, prevendo a outra vida e crendo no progresso do espírito, esperam uma recompensa. Enfim, aprendi que ser tolerante, vendo essas legiões de espíritos entregues a tantos trabalhos diversos, multidão inteligente que pressente Deus e procura coordenar todos os elementos do futuro. Disse-me que o homem, esse pigmeu, é de tal modo orgulhoso que se ama e se adora, desprezando os outros, em vez de entregar-se aos grandes instintos e, sobretudo, às ideias sãs e conscienciosas que ensina a vida futura, desenvolvidas pelas ideias espiritualistas e principalmente pelo espiritismo. Essa lei magnânima que cada dia mais fortifica a solidariedade do mundo terrestre e o da erraticidade. É ele que vos inicia em nossos pensamentos, em nossas esperanças, em tudo quanto preparamos para o vosso adiantamento, para o fim desejado da geração que logo deve emigrar para as regiões superiores. Obrigado, até outra vez. Aí Kardec então traz aqui um comentário ao final do artigo, que diz assim: esse espírito, do qual demos notável comunicação na revista de dezembro de 65,
era, em vida, um distinto economista, mais imbuído das ideias materialistas e um dos zombadores do espiritismo. Todavia, como era um homem adiantado intelectual e moralmente, e buscasse o progresso, não demorou em reconhecer o seu erro, e o seu maior desejo foi trazer seus amigos ao caminho da verdade. Foi na intenção desses que ditou várias comunicações. Por mais profunda e lógica que seja esta, vê-se que o mundo dos espíritos ainda não lhe é perfeitamente conhecido. Equivoca-se quando diz que a geração atual, em breve, deve emigrar para as regiões superiores. Sem dúvida, no grande movimento regenerador que se opera, uma parte dessa geração deixará a Terra por mundos mais adiantados. Mas como a Terra regenerada será ela própria mais adiantada do que o é, muitos acharão uma recompensa aqui reencarnando. Quanto aos endurecidos, que aí são uma chaga, como estariam deslocados e constituiriam um entrave ao progresso, por perpetuarem o mal, terão de esperar em mundos mais atrasados que a luz se faça para eles. É o que resulta da generalidade das instruções dadas a respeito pelos espíritos. Então aqui, que nós vimos, né, nesse artigo também, um ponto talvez aqui que mais se destaque nessa colocação desse espírito, fala aqui para nós sobre, deixa eu voltar aqui um pouquinho, sobre o trabalho de reencarnação, né, muito interessante aqui também, mostrando, comparando com aquele artigo anterior, que muitos espíritos se ocupam essencialmente da sua própria história, não por uma questão de egoísmo, mas por uma questão de necessidade, por uma questão de estarem completamente absorvidos pela sua própria história, pelas dificuldades que acabaram vivenciando. E outro ponto importante também aqui, fala, né, que muitos espíritos, né, como foi colocado aqui, compreendi mesmo que a grande lei da igualdade e da equidade que Deus derramou em todo o elemento humano. E me disse que aquele que em nada crê e que, não obstante, faz o bem e ama seus semelhantes, sem esperança de remuneração, é um espírito nobre. Muito mais nobre que muitos dos que, prevendo outra vida e crendo no progresso do espírito, esperam uma recompensa. Né? Então, aquele que trabalha com sinceridade, aquele que trabalha com a simples vontade de fazer o bem, já é um espírito que já demonstra nobreza no seu caráter. Entretanto, aqueles espíritos que infelizmente nós vemos, seja no meio espírita, seja no meio religioso, que faz esperando, né, aquela troca, eu vou fazer agora o que me espera, porque, né, no mundo espiritual eu vou alcançar tal ou qual coisa. Então, na verdade, esse espírito faz muito mais por interesse, ainda que seja um interesse saudável, né, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, mas muito pouco positivo no que diz respeito à elevação espiritual, né, ou à universalidade da caridade, né, que todos devem praticar. Então esses dois artigos, né, servem para nós aqui como introdução para esse nosso tema, porque nós vamos agora ao Livro dos Espíritos e ali nós teremos as tantas questões que vão ali nos ajudar nesse melhor entendimento. Então, mais uma vez, né, como eu comentei com vocês, aquilo que nós já temos de informações do mundo espiritual, das diversas obras que foram publicadas, os espíritos que procuraram, né, com tanta determinação, com tanta vontade, mostrar para nós essa outra realidade, essas informações que já são armazenadas na nossa mente, já servem então de ilustração para cada uma das questões apresentadas aqui por Kardec e das respostas dos espíritos. Nós vamos simplesmente preenchendo muitas lacunas que vão surgindo, né, dúvidas nossas, querendo ali maior detalhamento, querendo exemplos que nos ajudem a ter um entendimento. Então tudo aquilo que nós já estudamos em outras obras vão preencher esses espaços com grande facilidade. Coloca aqui para nós então questão 558, que é a primeira aqui desse item número 1, único também, né? Ocupações e missões dos espíritos. Aqui do nosso capítulo número 10.
Os espíritos cuidam de outra coisa além do seu melhoramento pessoal? Porque se nós falamos que o mundo espiritual é um mundo do pensamento, é um mundo moral, existe algo além disso? Alguma ocupação, alguma atividade que os espíritos possam desempenhar? Nós já vimos em muitas obras, falando, por exemplo, sobre trabalhos, cursos, atividades de entretenimento que os espíritos vivenciam. Na verdade, nós vimos ali uma vida social muito semelhante àquela que nós temos hoje. Desde aquelas que são as mais nobres, aquelas que são as mais inferiores. Então, na verdade, nós vemos ali, com relação aos interesses e com relação às atividades que os espíritos realizam, nós vemos ali uma semelhança direta com aquilo que o mundo físico proporciona. Então nós desejamos aprender alguma coisa, nós queremos buscar ali a nossa felicidade, nós queremos satisfazer os nossos interesses. Então nós vamos ali buscando os grupos, vamos buscando ali as oportunidades que vão nos proporcionar então essa satisfação. Nesse caso então, o espírito, além do seu melhoramento pessoal. Claro que nós lembramos sempre que as respostas que os espíritos trazem têm ali sempre uma perspectiva muito elevada, né? Ou seja, os espíritos falam para nós daquilo que existe de inferior voltado para aquilo que é superior. Então é sempre naquela escala ascendente. Então vai ser sempre uma orientação mostrando aquilo que o espírito pode ser, aquilo que o espírito pode chegar nessa escala do progresso. Porém, algumas situações nós acabam não sendo abordadas de uma forma tão clara, que mostram ali espíritos que nem sempre demonstram naquele momento o interesse para alcançar esse objetivo. Então, por exemplo, os espíritos cuidam de outra coisa além do seu melhoramento pessoal. Então, nem todos os espíritos se preocupam com o melhoramento pessoal naquele momento. Vão despertar, lembrando que a dor vai ser ali a grande estimuladora, vai ser a grande professora, né? Mas cada um ali no seu próprio tempo. Mas os espíritos respondem para nós assim. Então, além desse melhoramento, eles cuidam de outra coisa, concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, no qual são os ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas nada tem de penosa como a da terra, pois não está sujeita à fadiga corpórea, nem às angústias da necessidade. Então nós vimos aqui que é uma resposta que fala do espírito já desprendido, com o espírito já bem adaptado, aquele espírito que tem essa consciência do seu papel nessa grande máquina, né, que é o universo. Então, é uma resposta bastante interessante, só que para muitos espíritos isso parece algo que vai além do seu alcance. Então, quando nós falamos que todos nós vamos evoluir alcançando a condição de espíritos puros, aí pega aquele espírito perverso, aquele espírito sofredor, cheio de culpas, cheio de remorsos, aquele espírito ainda tão atrasado, ele não consegue olhar e ver lá na frente aquilo que ele pode alcançar. Assim como Jesus pode dizer também que todos nós seremos como ele em termos de evolução, através das nossas conquistas e através dos aperfeiçoamentos. E aí nós olhamos para nós, olhamos para aquela imagem de Jesus e tudo aquilo que ele representa, todas as suas virtudes, e a gente pensa assim, não, então isso para mim não serve. Porque se mostra para mim aquilo que eu posso ser, mas não me ajuda a resolver os meus problemas de agora, então eu prefiro ficar apenas aqui preso nessa minha realidade. E aí então os espíritos vão, através de todos esses ensinamentos, né, mostrando para nós que desde aquele espírito do mais inferiorizado, aqui no nosso mundo material, ele tem condições de se regenerar, de se reconstruir, de se reinventar, para buscar essas novas conquistas. E mostra espíritos que também passaram por tudo isso. Então esses exemplos para nós são fundamentais. Porque falarmos, né, como acontece até mesmo nas filosofias tradicionais que nós temos hoje, né, das religiões
das escolas tradicionais, falam para nós, por exemplo, do grande exemplo de Jesus. Então somos nós aqui e Jesus lá em cima. Então fala assim, olha, nós temos que ser como eles. E a gente já reconhecendo todas as nossas imperfeições, a gente mais uma vez vai dizer, eu não consigo ser o que ele é. Então eu vou ficar preso aqui nesse meu mundinho e vou viver aqui minha vida um dia depois do outro para ver o que dá. Então há a necessidade da gente preencher esse espaço entre aquilo que nós somos e aquilo que nós podemos ser. Porque preenchendo esse espaço, nós vamos então entendendo as diversas graduações que vamos alcançando, essa nossa evolução, passo a passo. Eu posso não alcançar de imediato aquilo que Jesus é, mas eu posso ser um pouco melhor. Como eu serei um pouco melhor? O que eu posso fazer por mim para ser um pouco melhor? E aí então vai mostrar todo o trabalho que os espíritos fazem naquelas atividades mais comuns, nas atividades mais simples. E aí então a gente vai percebendo que, bom, eu estou aqui no chão e olho lá para o alto do edifício e vejo lá a representação da perfeição. Aí eu vou perceber então que existe uma escada, que eu vou então, degrau por degrau, subindo, vou galgando através dessas conquistas, desses aprendizados. É esse espaço que faltava para que nós tenhamos esse entendimento, porque do contrário, a gente vai imaginar que daqui desse nosso mundo nós vamos direto para o paraíso. Como nós já reconhecemos a nossa imperfeição, a opção é o inferno. Então eu vou para o extremo daquilo que existe de pior, ou vou para o extremo daquilo que existe de maior, aquilo que existe de melhor. E aí então eu vou começar a ter aquela pretensão de fazer ali a minha autoanálise, me colocando na condição de perfeição para ser merecedor desse ambiente, ou vou me colocar na condição de desgraça absoluta. Então, aos poucos, a gente vai percebendo. E é através dessas ocupações que a gente vai, então, se reconhecendo, reconhecendo as oportunidades que nós temos, e a forma como vamos, então, trabalhando essa conquista, percebendo, inclusive, que não é apenas no mundo espiritual que nós vamos desenvolvendo esse nosso potencial, mas nós viemos também aqui para o mundo físico, voltamos e vamos através de todos aqueles processos que nós conhecemos. Na questão 559, Kardec volta a perguntar então, porque aqui nós lembramos, né, aquele espírito que concorre para a harmonia do universo. Olha só, quem somos nós para concorrer com a harmonia do universo? Nós olhamos para o universo, imaginamos o universo através das fotografias astronômicas, né, que mostram aqueles confins do universo, estrelas, quasares, galáxias, toda aquela perfeição, e a gente pensa assim, né, quem sou eu para fazer alguma coisa pelo universo? Então, por isso, Kardec, quando ele recebe essa resposta dos espíritos, ele vai então aprofundando um pouco mais para poder descer um pouco, né, o nível da resposta para o nosso entendimento, para tratar de algo mais relacionado com a nossa realidade. E não aquela realidade futura, aquela realidade que parece para nós tão abstrata, tão distante. Então, aqui para nós, na questão, aos poucos chegaremos, né? Kardec, na questão 559, ele pergunta: os espíritos inferiores e imperfeitos desempenham também um papel útil no universo? Olha só então a resposta agora, descendo um pouco o nível para chegar aqui na nossa realidade. E eles respondem: todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre também para a construção do edifício como arquiteto? E aí faz uma referência à questão 540, e nós vamos a ela. A questão 540 é aqui da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, na seção Ação dos Espíritos sobre os Fenômenos da Natureza. Diz assim para nós. Aqui é só para ilustrar um pouco aquela resposta. Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude do seu livre-arbítrio ou por um impulso instinto e irrefletido? A resposta: uns sim, outros não. Faça uma comparação. Figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir no mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditais que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da face do globo não seja necessária para a harmonia geral? São, entretanto, animais no último grau os que realizam essas coisas, enquanto vão provendo as necessidades e sem perceberem que são instrumentos de Deus. Pois bem,
Da mesma maneira, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. Enquanto eles ensaiam para a vida, e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, agem sobre os fenômenos da natureza, os fenômenos de que são agentes sem o saberem, primeiro executam. Mais tarde, quando sua inteligência estiver desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, porque ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Então, essa resposta, complementando aquilo que foi dito a Kardec nessa questão dos espíritos inferiores e dos espíritos imperfeitos, que eles desempenham um papel útil no universo, mesmo que eles não tenham essa capacidade de compreender. Até mesmo aqui a nossa relação, que é constituída, né, na nossa sociedade, temos ali pessoas mais generosas, temos ali pessoas mais perversas. Até mesmo esse perverso, embora ele não se dê conta, ele tem ali aquele papel de mostrar, por exemplo, aquilo que existe de pior, que é para nós um grande exemplo para que nós então desenvolvamos aquilo que existe de melhor. Como eu já falei para vocês outras vezes, né, nada se perde na natureza, nem mesmo o lixo, que acaba sendo reciclado, que acaba depois sendo aproveitado, de alguma forma. Isso de uma forma poética, obviamente. Mas nós observamos, então, que tudo pode ser aproveitado. Numa sociedade onde nós convivemos, por exemplo, com pessoas que sofrem, aquele que sofre, certamente ali vive necessidades evolutivas muito mais complexas que as nossas. Mas o fato de nós estarmos em contato com eles já nos sensibiliza de alguma forma, fazendo com que valores que até então estavam adormecidos comecem a despertar. Então nós vamos vivendo essa interação com aqueles que são bons, com aqueles que não são bons ainda, aqueles que são saudáveis, aqueles que são doentes, aqueles que trabalham, aqueles que são ociosos. Em todas as áreas da nossa sociedade, alguma coisa pode ser colhido dessa relação. E aqueles que trabalham com mais consciência, aqueles que trabalham já com um melhor entendimento, certamente dão passos mais firmes, passos mais rápidos em direção a esse progresso. Aqueles que não têm compreensão ainda, agem de uma forma automática sem se darem conta do seu papel. Muitos depois se orgulharão, como foi colocado naquele artigo que nós lemos da Revista Espírita, que muitos agem sem terem qualquer crença e sem esperarem qualquer recompensa, simplesmente agem pela nobreza que existe em si. E depois então tomarão consciência daquilo que fizeram, daquilo que puderam realizar. Nós tivemos, por exemplo, né, durante a Segunda Guerra Mundial, exemplos muito interessantes. Inclusive, recentemente, né, nós tivemos ali um senhor que foi condecorado, né, foi depois reconhecido pelo grupo, que ele então fazia de tudo para resgatar crianças judias durante a Segunda Guerra. E aí depois, né, há poucos anos, ele foi então convidado para uma reunião, e essa reunião cheia de gente ali e tudo mais, e de repente perguntaram na plateia, né, quem de vocês foi salvo por ele? E toda a plateia levantou. E aí então ele olhou para trás e percebeu a grandiosidade das suas ações, mesmo que não tivesse qualquer tipo de interesse. A princípio, dentro daquela ideia de recompensa do mundo espiritual e tudo mais. Um outro caso que virou até filme também foi o próprio Schindler. Vocês se lembram da história? A lista de Schindler. Ele era um empresário ganancioso alemão que estava se aproveitando da guerra para enriquecer. Tinha ali os seus contatos, tinha ali as suas influências, buscava ali os seus prazeres e tudo mais. Criou uma empresa e começou então a utilizar prisioneiros judeus para poder trabalhar na sua fábrica de uma forma gratuita. Assim ele colheria todos os benefícios ali só para ele. Só que aí o tempo foi passando e aí então, junto, né, influenciado certamente ali por encarnados e desencarnados, ele foi então trazendo para junto de si muitos judeus que seriam executados. Ao final do filme, contando um pouco da sua biografia, ele lamentava que não tivesse mais nada a oferecer para que pudesse resgatar pelo menos mais uma alma.
E ele dizia, né, esse carro poderia ter trazido tantas pessoas, esse anel valeria tanto, isso valeria aquilo e tudo mais, e ele lamentava. Então, no começo, movido pela ambição, ele acabou sendo um instrumento que salvou milhares não, centenas de judeus. Ao final do filme, depois, com imagens reais, vão mostrando então aquela fileira, tanto de pessoas que foram salvas por ele, ou de descendentes que foram colocando aquela pedrinha sobre o seu túmulo. Quem assistiu se lembra dessa parte final. Então é assim que a gente vai percebendo que somos mobilizados tendo consciência ou não tendo consciência. Aqueles que de alguma forma, ao tomarem consciência, puderam olhar para trás e se orgulhar daquilo que fizeram, serão espíritos felizes. Mas muitos outros, tomando consciência de onde chegaram, vão olhar para trás e lamentarem por terem feito tanto, embora tanto mal, né? Embora aquele mal tenha servido de alguma forma para despertar muitas outras consciências, ainda que seja de uma forma dolorosa. Nem o espírito tem a missão de fazer o mal, mas o exemplo que ele dá na sua vida, mesmo que seja um mau exemplo, será para muitos outros ali um modelo a não ser seguido e, portanto, a inspiração para fazer algo melhor. Na questão 560, diz aqui para nós: os espíritos têm cada um atributos especiais? Falando um pouquinho agora sobre as competências de cada um. Vale dizer que todos temos de habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente as funções concernentes a todos os planos do universo. Mas, como se diz no Eclesiastes, há um tempo para cada coisa. Assim, este cumpre hoje o seu destino neste mundo, aquele o cumprirá ou já cumpriu em outro tempo, sobre a terra, na água, no ar, etc. Então fala exatamente que esses atributos especiais vão se desenvolvendo em nós conforme nós vamos então realizando ali as nossas tarefas, cumprindo as nossas missões, alcançando novos conhecimentos, novos aprendizados. Então cada um no seu tempo. Agora, certamente, conforme a gente vai se desenvolvendo, nós vamos então adquirindo ali maiores responsabilidades, tendo maiores atribuições, de acordo com esses aprendizados. E aquilo que nós fazemos hoje, certamente é melhor do que nós fizemos antes, mas está muito aquém do nosso grande potencial, daquilo que nós podemos fazer. Mas, como foi dito mais uma vez aqui, a cada um, há tempo para cada coisa. Questão 561. As funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas são permanentes para cada um e pertencem às atribuições de certas classes? Então, aquele que está destinado àquele tipo de trabalho, ele só vai fazer aquilo. Outros que estão destinados a outra tarefa, só vão fazer aquilo também. E dizem aqui para nós: todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, enquanto outros só adquirem de maneira penosa. Então, colocar para nós, por exemplo, né, se nós ajustarmos essa questão para os dogmas religiosos, nós vamos pensar, por exemplo, nos trabalhos dos anjos. Os anjos só serão anjos e nós só seremos humanos, quer dizer, dentro das suas funções. Será que é assim que funciona? E aí foi colocado para nós então que exatamente essa evolução e as diversas experiências que nós estamos vivendo vão então agregando valores, agregando novas faculdades para cada um de nós. E aí, conforme a gente vai então tendo essas novas competências, nós vamos então assumindo novas atribuições. Kardec aqui então tem um comentário para nós a esse respeito. Da mesma maneira, entre os homens, ninguém chega ao supremo grau de habilidade numa arte qualquer, sem ter adquirido os conhecimentos necessários na prática das funções mais íntimas dessa arte. Então, mais uma vez, ele vai gradualmente alcançando essas novas capacidades. E aí, então, nós voltamos para as obras de André Luiz e para outros textos, né? Nós vemos muitos espíritos que inicialmente são auxiliados,
depois se tornam auxiliares. Então, essa promoção, podemos dizer assim, moral, e também da mesma forma também na atividade que realiza, isso é algo bastante comum, porque nós vemos exatamente o espírito na sua condição inicial e depois numa condição mais desenvolvida. Nós tivemos outro caso também no Memórias de um Suicida, Camilo então sendo o suicida no início do livro e ao final sendo um trabalhador ajudando espíritos que tinham cometido o suicídio. E isso mostra para nós, né, nessa resposta, as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas são permanentes para cada um e pertencem às atribuições de certas classes. Então nós vamos ali colocando classes, né? Que classes seriam essas? A classe dos espíritos inferiores, a classe dos espíritos bons, a classe dos espíritos puros, e assim a gente vai colocando cada um dentro dessa classe indefinidamente, como se não houvesse uma promoção. Então aquilo que nós temos hoje de espíritos ainda submetidos a tantas provas e expiações, virão depois ali as experiências de um mundo de regeneração, depois de um mundo feliz, depois de um mundo celestial ou angelical dos espíritos puros. Então os espíritos vão, isso mostra para nós exatamente a evolução que cada espírito pode alcançar. E tendo essa evolução, esse é um ponto importante a nós destacarmos, tendo essa evolução, mostra, por exemplo, que nós hoje ainda temos muito a evoluir. E isso é importante porque, se nós pegarmos os dogmas tradicionais, vão mostrar que agora, de imediato, eu posso alcançar o paraíso e me tornar ali um espírito venturoso. E aí, então, pelos ensinamentos que são trazidos para nós, as coisas não acontecem dessa forma. Elas dependem de um esforço contínuo, depende ali de um tempo de progresso que cada um vai se desenvolver, das atividades que realizam, do resultado dessas atividades também, do resultado, não o resultado apenas um resultado exterior. Por exemplo, eu trabalho como médico e aí então eu vou ajudar muitas pessoas. E aí eu vou calcular quantos pacientes eu atendi, quantas doenças eu curei. E na verdade o resultado é de que forma que eu desempenhei esse papel. Porque aí sim mostra exatamente aquilo que eu sou. É o que a gente costuma ver hoje, né? Muitos professores chegam no final da vida profissional, se aposentam e dizem: nossa, eu trabalhei durante 30 anos, durante 40 anos como professor. Cheio de orgulho. Mas a pergunta é, qual é exatamente ali o tipo de professor que ele foi durante esses 40 anos? Então, na verdade, o que ele ganhou de reconhecimento foi pelo mundo físico. Mas intimamente o que vai reverter a seu favor vai ser exatamente a forma como ele trabalhou. E é a mesma coisa que nós fazemos também saindo do mundo profissional, entrando no mundo filosófico, religioso, é a mesma coisa. Eu sou espírita há não sei quantos anos. Tá, mas não importa quanto tempo você é espírita e nem qual é o seu conhecimento. A grande questão é como você se desempenhou, como você se desenvolveu dentro desse meio. Que tipo de indivíduo você foi dentro desse meio. E isso mostra para nós então que dentro desse progresso que é necessário para a evolução do espírito, ninguém está pronto ainda, pelo contrário. E por isso então nós vamos olhar esse longo caminho que nós temos que percorrer e vamos ver ali então todas aquelas leis que regem esse nosso progresso. A lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, a própria lei do progresso, enfim. E isso vai saindo então desse ambiente dogmático e nós vamos então para essa realidade necessária para o espírito. O Braz colocou, viu o relato de um espírita no umbral após a sua morte, né? Tantos e tantos e tantos espíritas. Ontem mesmo, Braz, no livro Obreiros da Vida Eterna, nós tivemos depoimento de uma senhora que era espírita, que tinha sido espírita, e ela então falava, né? Olha, ela, usando todos os termos, né, que nós utilizamos no nosso meio, falando sobre a evolução do espírito, isso e aquilo, mas ela estava num abismo de sofrimento e não foi resgatada. Porque ela não apresentava ainda condições necessárias, ou seja, vivia uma vida religiosa, vivia uma vida filosófica, sem necessariamente se transformar espiritualmente. Cumpria ali toda a agenda de trabalho, fazia ali todas as práticas necessárias, né, mas não se transformava. Então, lembrando que essas funções, então, elas vão se modificando conforme o espírito vai se desenvolvendo. É a própria lei do progresso.
Questão 562. Os espíritos da ordem mais elevada, nada mais tendo a adquirir, entregam-se a um repouso absoluto ou têm ainda ocupações? A resposta: que querias que eles fizessem por toda a eternidade? A eterna ociosidade seria um suplício eterno. E essa ociosidade, se inicialmente, olha só, vamos pensar assim agora com uma visão religiosa tradicional. Se a minha vida no mundo espiritual será uma vida de adoração, porque nós vamos para o paraíso, e nesse paraíso, então, vamos viver ali uma vida de adoração, uma vida contemplativa. Então não preciso me preocupar com qualquer tipo de atividade. Eu não tenho trabalhos a fazer. É assim que rege, né, essa cartilha, dizendo para nós exatamente que você vai apenas contemplar e viver por toda a eternidade ao lado de Deus. Se eu não tenho nada para fazer, então não tenho como me preocupar. Já alcancei a pureza, já alcancei a elevação e viverei lá. E aí Kardec faz exatamente essa pergunta. Se ele não tem nada mais para adquirir, se ele já é puro, se ele já está no paraíso, ele fica em repouso absoluto ou tem ocupações? E aí a resposta que é trazida para nós, falando exatamente sobre isso, que essa eterna ociosidade seria um suplício eterno, exatamente porque o mundo espiritual não é um mundo de ociosidade, de contemplação ou só de sofrimento. Mostra exatamente todo esse dinamismo, toda essa grande movimentação. 562. Qual é a natureza de suas ocupações? Falando um pouco agora sobre esse mundo mais elevado. Receber diretamente as ordens de Deus e transmiti-las por todo o universo e velar pela sua execução. E aí então, conhecendo como nós conhecemos essa movimentação do mundo espiritual, nós vemos uma grande hierarquia, mas não uma hierarquia trazida apenas pela competência, mas principalmente pelos valores. E aí então vão transmitindo essas ordens. Se eles já alcançaram essa condição elevada, eles têm plena consciência do amor universal. E há então todas as atividades que se realizarão nos mundos terão exatamente esse objetivo, chegar a essa condição do amor universal. E todos aqueles subordinados também serão instruídos para trabalhar para esse fim. Então nós aqui que estamos trabalhando, somos orientados pelos espíritos amigos, pelos nossos mentores, por aqueles que estão próximos a nós, sempre para nos dirigirem para essa felicidade. Mas que felicidade seria essa? A felicidade é exatamente de estarmos em harmonia com esse amor universal. Para nós é uma felicidade pessoal, uma felicidade individual. Para eles, nós estamos ali mesmo inconscientemente nos desenvolvendo e entrando em sintonia com esse amor universal. Se nós tivermos consciência daquilo que nós estamos fazendo, porque nós pensamos assim mais uma vez, né? O trabalho que eu faço para que eu tenha um mundo melhor. E aí nós pensamos não apenas no meio espírita, não, nós pensamos no meio social, no meio empresarial, no meio político, no meio administrativo, no meio educacional, científico, ou qualquer lugar. Aquele empresário que diz assim, olha, eu vou tentar fazer com que a vida dos meus funcionários seja a melhor possível. Então eu vou colocar ali uma creche para atender as mães que não podem deixar seus filhos em casa, eu vou fazer ali um plano de educação, um plano de saúde, para que os meus funcionários sejam felizes. Então a visão dele naquele momento é ser um bom empresário e ajudar os funcionários. Dentro desse mecanismo universal, ele está ajudando no aprimoramento de almas, aprimoramento de espíritos. E esses espíritos, então, a partir daquele benefício, poderão se desenvolver de uma forma universal, não apenas de uma forma individual. Tivemos recentemente aqui em São Paulo uma triste notícia de um latrocínio, né? De um assassinato que teve de um médico que foi confundido com um policial, isso acabou tomando uma repercussão nacional. E ele foi então fundador de uma campanha de carretas da saúde. Então ele montava ali, né, com ajudas diversas, carros que levavam mamógrafos, levavam
consultório, fazia isso e procurava atender as regiões mais carentes. Na visão dele, inicialmente, claro que nós não estamos especulando, né, não estamos falando daquilo que ele era ou deixava de ser, mas nós estamos especulando, né, era uma visão simplesmente social. Tinha necessidade de colocar em prática aquele impulso de ver um mundo melhor, de fazer as coisas se transformarem, e de repente, na visão dele era assim: eu estou sendo um bom médico, estou fazendo aquilo que eu tenho vontade de fazer para as pessoas. E aí então, quando nós começamos a olhar espiritualmente, quem ele era exatamente? Eram espíritos que contribuía para a harmonia universal, ainda que fosse um papel pequeno localizado naquele local. E assim nós podemos estender a nossa visão, né, Brás, para o mundo todo. Pegarmos missionários na África, missionários na Ásia, pegarmos ali Médicos Sem Fronteiras, pegarmos ali o pessoal do Greenpeace, ou mesmo uma pessoa que trabalha num bairro, uma pessoa que trabalha numa sala de aula, num consultório, trabalha numa pequena empresa, trabalha com evangelização, né, Miriam? Aí então a gente começa a tomar consciência de que o nosso trabalho é um trabalho pequeno, mas é o trabalho que nós estamos habilitados a fazer, tendo consciência de que a nossa contribuição visa essa harmonia universal. E não é simplesmente um trabalho automático. Né? A Angelina colocou para nós ali aquela bela passagem lá do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Falando sobre o reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más tendências. Né? Então, essa é a consciência que nós temos hoje. Quer dizer, por que nós somos espíritas? Porque nós queremos o céu? Não. O céu virá como consequência. Nós fazemos isso porque nós temos consciência de que devemos ser pessoas melhores. Porque se nós vivemos em função daquilo que virá, nós estamos sempre trabalhando por a recompensa. É como se fosse aquele cachorrinho que está correndo ali, esperando o osso lá no final da pista. E na verdade não, nós temos que trabalhar diariamente, é agora que nós estamos fazendo tudo isso. Então aqui nessa questão, para nós finalizarmos o nosso estudo, mostra exatamente isso, né, que os espíritos então começam trabalhando, né, os espíritos mais já numa condição elevada, trabalham exatamente recebendo essas ordens de Deus para trabalhar pela harmonia universal. E aí então eles vão transmitindo essas ordens para que todo o nosso mundo, para que todo o universo entre em sintonia com esse amor universal. Muito bem, paramos por aqui, meus amigos. Aqui fechamos na questão 563, fizemos a 562, faremos então no nosso próximo encontro a 563, falando sobre as ocupações dos espíritos, se elas são incessantes. Né? Então, ou seja, se nós temos ali uma carga de trabalho, ou se essa carga de trabalho é indefinida. Ou é infinita mesmo, né? Já que o universo nunca para de se movimentar e os espíritos estão sempre ocupados, nós já temos consciência de que o nosso trabalho é infinito. Para aqueles mais preguiçosos vão pensar: oh meu Deus, será que eu não vou parar nunca? Será que eu não vou me aposentar espiritualmente? Essa seria a doce ilusão, né? Não vai se aposentar, sinto muito decepcionar, mas o trabalho vai aumentando cada vez mais. E o mais importante, né? A gente pensa no trabalho que só vai piorar, né, em termos de quantidade, mas o belo de tudo isso é saber que nós vamos também crescer espiritualmente e nós vamos desejar trabalhar cada vez mais. Então vai chegar uma hora que nós vamos ter que parar um pouco, porque nós queremos abraçar o universo, né, de uma só vez, e nós não teremos condições. Então os espíritos vão dizer: calma, faz uma coisa de cada vez, não vai querer fazer tudo agora, porque você tem toda a sua imortalidade para fazer isso. Então, meus amigos, fechando por aqui, mais uma vez, paramos na questão 563. Será a próxima